Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do MJ Ouve Aí, o podcast mensal da Rotaract Brasil. E é com imenso prazer que anunciamos que estamos de volta, com o primeiro episódio da nova temporada desse podcast queridíssimos, hein? Hoje o assunto é um assunto que acredito que ele seja muito comum para a maioria dos associados aí do Brasil, principalmente nesse comecinho de gestão. Eu me chamo Gabriele Bueno, falo aqui do Distrito 4621, estou como atual diretora de treinamentos da Rotaract Brasil e estive representante distrital no ano de 2022-2023 aqui do meu distrito. É com imenso prazer que eu passo a anunciar para vocês que os convidados para esse episódio desse podcast são para lá de especiais, porque eles são aí os assessores da equipe mais bonita deste Brasil. Vulgo a nossa queridíssima equipe de treinamentos. Bom, o primeiro deles é o Gabriel Machado, que vem lá do Rotaract de Turama, Distrito 4470, famoso Brete, viu, galera? E que foi RDR no ano de 2020 e 2021. E aí, Gabs, tudo bem com você? Olha, eu tô bem, mas você tá falando 4470, tá parecendo o pessoal que responde o censo, que confunde os dois distritos. Mentira que eu falei 4470. Falou. Eu vejo isso acontecer no censo, eu vi na lista da CONAR, o pessoal confunde mesmo, mas tá tudo bem, né? Eu só quero saber hoje, o pessoal vai comparecer no fundo do Brete, pra gente organizar essa questão. Meu Deus, chamou pro fundo do Brete. E olha só, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Já estou aqui me retratando. Não é 4470, é 4770. Mas, aproveitando, né? Por que eu falei 4470? Porque a gente tem um outro aqui do mais amoroso do Brasil, né? Nosso próximo convidado é ele, Otávio Bueno, lá do Rotaract Clube de Araçatuba Bandeirantes. Por isso que eu acabei confundindo. E aí, Nico, tudo bem com você? Olá para todo mundo, gente. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. E queria dizer que, apesar da gente não ter o brete para ir lá para trás, a gente tem muito amor para dar. Então, fica aqui o convite. Eu amo, eita, como esse distrito tem amor pra dar, viu, galera? Enfim, e o nosso último, mas não menos importante convidado, esqueci de falar uma coisa sobre o Otávio, inclusive, galera, mas o Otávio, esse nosso próximo convidado aí, que se chama Matheus Bessi, mais conhecido como Bessi, são parceirinhos, viu, galera? Porque ambos são representantes distritais eleitos pro próximo ano rotário. O Bessi fala lá do Distrito 4590, famoso todo poderoso, lá do Rotaract de Itapira. E aí, Bess, como você tá? Boa tarde, gente. Eu tô muito bem. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que a força de Thor proteja. Olha só, e sim, hein? Bom, a gente tem aqui o que chama pro fundo do brete, tem o outro que fala que tem muito amor pra dar, e o outro ali falando da força de Thor. Olha, que time de peso, não, galera? Não tem como dar errado. Bem o Brasil, né, gente? Não tem. Não, exatamente. Então, assim, gente, que incrível estar com vocês, né? Ainda mais de ter essa oportunidade de partilharmos nossas vivências, né? Sobre esse tema que é muito especial aí de abertura da nova temporada do MJ Ouve Aí. Aproveito, inclusive, para pedir para você, MJ Ouvinte, que deixa aqui a sua sugestão, né? Daquilo que você gostaria de ver aqui no MJ Ouve Aí, quais temas você gostaria de falar. E, inclusive, se você tiver interesse em vir aqui falar com a gente, por que não? Entre em contato com a gente, que quem sabe no próximo episódio você pode estar aqui, né? Bom, anunciado aí o nosso retorno, nossos convidados, vamos falar sobre esse tema, galera? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assumir um novo cargo de liderança. E agora, José? Não temos um José aqui, mas a gente tem um Gabs, tem um Otávio, tem um Bessi e tem eu, né, Gabu? Enfim, vamos aí falar um pouquinho sobre esse tema, porque esse comecinho de gestão, a gente sabe que a gente sempre fica com aquele negocinho de ansiedade, né? Meu Deus, vai dar certo, não vai dar? Como que vai ser esse novo cargo que eu nunca assumi? E se der tudo errado? E muitas vezes também a gente fica cheio de expectativas, né? Então, como lidar com essas expectativas de fato, né? E pra gente começar, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ir direcionando algumas perguntas aí pra vocês, mas vocês já sabem, né? A gente tá aqui numa roda de conversa, então vocês fiquem à vontade pra compartilhar as experiências e as vivências de vocês, que tenho certeza que vocês têm muito a agregar pro pessoal. Então, nossa primeira pergunta eu vou direcionar ela pro Otávio. Bom, é muito comum a gente se sentir um pouquinho perdido e ansioso aí frente a um novo desafio, a um novo cargo e afins, né? Diante disso, amigo, me conta aí pra gente, né? Quais os primeiros passos que a gente precisa seguir? Quais dicas você dá aí pra quem tá assumindo um novo cargo dentro do Rotaract? Conta aí um pouquinho pra gente.
Olha, eu até gostaria de dizer que pra mim aqui vai ser uma experiência, porque estar com 2 pestes RDs acho que vai agregar muito, assim, nessa trajetória que eu e o Matheus estamos, né. E desculpa, Matheus, vou falar Matheus, porque eu sempre falo errado o seu sobrenome, eu sempre falo Bessé, mas é Bess, então vou falar Matheus. Gente, eu acho que o primeiro passo, assim, assumir um novo cargo, o que a gente tem que fazer? Eu acho que é entender que a ansiedade, esse receio é muito natural, né, eu acho que isso já facilita 50% das coisas. Estar ansioso já vai tornar o processo mais difícil, então reconhecer que essa ansiedade vai ser natural. Depois, eu acho que a gente precisa entender que a nossa instituição já existe há muito tempo. Então, não tem muita coisa nova dentro dos cargos em si sobre como gerenciar aquele cargo. Então, existe com certeza algum treinamento sobre isso. Existem pessoas que passaram pela mesma experiência, então acho que a gente tem que buscar esse network, conversar com essas pessoas que antecederam a gente nesses cargos. Eu acho que a gente tem que buscar os treinamentos, tanto aqui no canal da Rotaract Brasil, quanto nos nossos próprios distritos, com os nossos conhecidos, enfim. Sempre vai ter alguém que vai poder ajudar, vai poder dar alguma dica, vai poder te mostrar algum treinamento. E eu acho que assim você vai humanizando esse processo de preparação para assumir efetivamente um cargo, né? É muito comum que a gente comece a se preparar com muito tempo antes justamente para isso, para que quando chegue de fato o dia de assumir aquele cargo, dia 1º de julho, a gente esteja preparado para aquela tarefa que vai ser nossa ali ao longo do próximo ano. Então acho que basicamente é isso, reconhecer a ansiedade, buscar treinamentos, porque com certeza já existem, e conversar com as pessoas que já tiveram a mesma experiência que a gente, como estamos fazendo aqui, né, com o Gabu e com o Gabs. Muito bem. É exatamente isso, né? A gente esquece, né, que a gente tá aí numa instituição bem... que não começou agora, né? Já é uma instituição Exato. antiga, que outras pessoas já passaram pelo mesmo cargo que a gente passou, e a gente esquece de fato disso, né? E você começou a falar aí, né, sobre planejamento e afins, isso já até conecta a próxima pergunta que eu tenho aqui pra fazer, que eu vou fazer essa pergunta pro Gabs, né? Ainda falando de planejamento, a gente precisa lembrar que ele é muito importante, né? Ele é muito importante pra guiar o nosso trabalho, dar uma luz ali durante a gestão, só que a gente não pode se esquecer que nem tudo que a gente previu naquele planejamento vai acontecer 100% do jeito que a gente queria durante a gestão, né? Existe aí as mudanças de rota, existe muita coisa que vai acontecendo ao longo da gestão que impacta, querendo ou não, ali no nosso planejamento, né? E aí, a minha pergunta, Gabs, ela vai, né? Como que a gente lida com essas mudanças de rota, com essas frustrações, né? Porque fazem parte do desafio. Então, conta um pouquinho aí pra gente sobre isso, Gabs. Gente, vocês sabem que eu sou cadelinha de planejamento, né? Até porque eu trabalho com isso profissionalmente e falo muito sobre isso nos meus treinamentos em Rotaract. E é muito engraçado, sabe por quê? Porque aconteceu, quando eu tive RDR, aconteceu uma coisa muito louca, que foi a pandemia, né? A gente sabe aí que foi muito negativo para todas as pessoas. O Rotaract precisou se adaptar, né? Nós perdemos várias pessoas aí no mundo todo. E aí, quando foi março do ano que estava antecedendo aí a minha gestão de RDR, eu já estava com tudo planejado. Fiz a DIRC ali do melhor jeito possível, tudo documentado, mas aí passou, a gente fez a DIRC no sábado e no domingo, na segunda entrou de isolamento. E aí o que eu tive que fazer com o meu planejamento? Jogar tudo fora. Tipo, não ia adiantar, sabe? Não dava para fazer aquilo naquele momento, porque não era o que a gente precisava e o que a gente conseguia fazer. E o planejamento, ele entra nisso, né? A gente entender que ele é um guia, que é importante sim nós termos um planejamento. Eu acho que as piores experiências que eu tive em organizações ou até mesmo em outros trabalhos que eu ocupei foram por falta de planejamento. Então, enquanto líder, nós precisamos ter um planejamento e ele precisa ser comunicado para os nossos associados, para os nossos liderados. Mas também, enquanto líder, eu preciso desenvolver uma habilidade aí que é de lidar com as frustrações e com as mudanças, justamente de calcular a rota. Porque vai acontecer de você ter planejado bonitinho, ali, ter gastado um tempo, ter sentado com o pessoal, ouvindo tudo. Fez aquela matriz SWOT maravilhosa, mas na hora da prática não é o que dava para fazer. Então isso exige muita resiliência e exige também a gente lidar com oportunidades, né? Oportunidades tanto de eu enxergar o Rotaract como um ambiente de aprendizado, porque eu falo muito sobre isso com o pessoal, né, que convive comigo, que o Rotaract está aqui para a gente justamente poder errar. Às vezes eu não vou ter essa compreensão quando eu estou no mercado de trabalho, de o meu planejamento não ter dado certo, mas o Rotaract me proporcionou essa experiência de eu ter feito um planejamento e não ter dado certo. E também ter uma comunicação muito ativa com os meus liderados e aberta também para falar, olha, não deu certo isso aqui, e o que a gente pode fazer daqui para frente? Então, eu acho que vai muito nesse lugar. E entender também o perfil das pessoas que estão envolvidas, né? Eu já estive presidente, estou presidente do meu Rotaract agora, já estive presidente 8 anos atrás, e eu era outra pessoa, eu morava com os meus pais, isso me dava várias regalias, né? Eu tinha uma outra vida, estava em outro lugar da minha carreira, e hoje eu estou um Gabriel muito mais ocupado.
Então, o planejamento serve aí também para eu gerenciar o meu tempo, valorizar o tempo dos associados. Mas eu preciso também entender que alguma coisa vai dar errado e que eu preciso ter sabedoria, maturidade também, eu acho que isso vem com o tempo, né? De eu aprender a ficar menos ansioso quando algo dá errado, né? Respirar e até às vezes pegar ali um colega, um amigo do clube que te equilibra, que é um apoio mesmo e falar assim, calma, vamos organizar isso. Gente, de verdade, assim, eu tive um momento que eu conto para todo mundo que, principalmente nessa ADIR que eu falei, né, de quando eu estava eleito, que dentro do planejamento a gente chegou na semana uma parceria que era de transporte, para levar o pessoal lá do alojamento para onde era, para a universidade, não ia dar certo. E aí eu comecei a criar um caos na minha mente, sabe? Eu não tive clareza em pensamento. E eu falei assim, não, eu vou falar com os presidentes dos clubes. Eu já estava com todos os presidentes eleitos. Eu vou falar com os presidentes dos clubes, eles vão metralhar. Tá. E a gente tem muito medo de ser julgado também, não é? Acho muito. Que essa questão de planejamento coloca a gente no ideal de perfeição, assim. A gente pensa, para eu ser perfeito, para eu ser o melhor, eu preciso ter tudo planejado. E não estava acontecendo isso. Isso me batia e me doía, porque, pensa, o Gabriel fala tanto de planejamento, o que trabalha com isso, e aí não vai ter transporte para a galera. Só que quando eu falei com os presidentes, aconteceu o inverso. Todo mundo me acolheu, todo mundo falou assim, não, a gente vai resolver isso da melhor forma possível. Então, às vezes, a gente também, nessa falta de ter a comunicação aberta, a gente cria um caos na cabeça da gente, por algo não ter dado certo, quando se eu falasse claramente para minha equipe, para os meus liderados, para o nosso time, para as pessoas que estão ali no dia a dia com você, ia ser tudo mais simples e mais leve. Então, evitemos esses caos internos aí por falta ou por alguma coisa não ter dado certo. Eu acho que é a principal dica que eu dou. Queria até puxar um gancho, mas quando você fala essa questão do planejamento e, tipo, dessa escuta ativa, eu acho que isso é muito importante. Desde o início, né, assim, sei lá, seja o cargo de presidência, de representante distrital, qualquer outro cargo. Eu acho que é importante o planejar ser em conjunto mesmo, né? O traçar as metas, traçar os objetivos ali em conjunto, porque isso cria esse senso de pertencimento na maior parte das pessoas. Então, eu sinto que eu coloquei o meu tempo ali, que eu uma participação para fazer aquela gestão acontecer da melhor forma possível. Então, eu acho que isso é muito importante, até pros imprevistos, né? Porque todo mundo vai buscar uma alternativa para aquilo que aconteceu em conjunto, sabendo que aquilo faz parte dele também, né? Não é uma ideia que só veio de cima e a gente tá cumprindo, não. Tipo, é algo que ajudamos a elaborar, fizemos de forma compartilhada. Eu acho que esse ponto é bastante importante que você trouxe pra gente ter em mente da questão do planejamento. E é bom também a gente responsabilizar, não é responsabilizar, mas distribuir o fardo, né? Porque como o presidente está na linha de frente, às vezes bate muito mais forte, assim, tipo, nossa, não deu certo. E aí, como que eu vou lidar com isso? Mas quando eu redistribuo esse peso, acho que aí fica tudo mais tranquilo, assim. Eu acho que derrotará que a gente buscar o equilíbrio. Tá? Exato. Bom, gente, vocês falando sobre isso, né, me vem algumas memórias, inclusive, da minha vivência de Rotaract, né? Eu acho que, assim, eu tenho um karma dentro de Rotaract nas vezes que eu assumi o cargo, tipo, presidente, representante distrital. Vou contar um pouquinho pra vocês que é assim, eu lembro claramente de um treinamento do Lucas Nunes, né, o gaúcho aqui do meu distrito. E ele falava, né, sobre gestão de crise, gestão de pessoas, né, sobre planejamento também. E eu lembro que um dos primeiros slides desse treinamento dele era assim, vai dar merda. Vai dar merda. Era esse slide, era essa fala dele. E, cara, o quanto isso realmente refletiu na gestão, principalmente, né, na gestão que eu estive presidente do meu clube, que eu estive RD, e também a gestão que eu fui diretora de eventos aqui no meu distrito. Quando eu fui presidente do meu clube, meu planejamento, né? Aumentar o quadro associativo do Rotaract, do nosso clube em tantos %, tantos projetos, e piriri, popopó, né? Já eleita ali com mais de um ano de antecedência, né? Típico, vamos time, bora crescer. Gente, eu cheguei, o meu clube, né? Eu fui sócia fundadora, eu fui a terceira presidente do meu clube. E assim, eu peguei a crise dos 3 anos de fundação do clube. Nossa, gaguejei. Peguei a crise dos 3 anos do clube, né? Então, aqueles terribles 3 anos, né? Eu peguei ele e, assim, a gente fundou um clube, né? Com mais de 20 associados. Só que a gente sabe muito que quantidade dentro do Rotaract não é sinônimo de qualidade. E aí, nessa época, né, é muito comum a gente fundar um clube com tantos associados assim, né? Não sei nos distritos de vocês qual que é a média de associados, mas aqui no meu distrito a média de associados atualmente, né, ela é entre 12 associados mais ou menos, né? Então a gente não tem clubes tão grandes aqui. E a gente acabou sendo um dos maiores clubes do distrito naquela época. E quando a gente fundou, tinha muitos associados que não conheciam o que era Rotaract. E aí, né, nesse período aí de 3 anos, as pessoas vão conhecendo melhor e é aquela famosa peneira. Quem entendeu e gostou o que é, fica. Quem entendeu, mas tipo assim, não é pra mim,
sai. E eu peguei justamente essa fase. Então, assim, a gente tinha um clube com 20 associados, e aí eu sempre fui aquela pessoa chata que a gente tem regimento, a gente vai seguir regimento. Porque regimento, ele tá aí pra ser seguido, tá aí pra ajudar a gente, inclusive, né? E a gente tinha muito problema de pessoas que não participavam de reuniões, a gente marcava projeto e aí as pessoas não iam, né? E aí acabava sobrecarregando sempre as mesmas pessoas. Eu sei que na minha gestão, gente, foi a limpeza do clube. Não deu pra ser a gestão de, tipo assim, de crescimento do clube. Teve que ser a gestão da limpeza, da peneira. Acredito que a gente terminou ali a gestão com de 7 a 9 associados, né? Mas aqueles 7, 9 associados que estavam ali, assim, firmes e engajados, né? E aí, tanto que a próxima presidente do meu clube, ela sim teve uma base, um suporte pra conseguir fazer com que o clube crescesse mais um pouco, né? E aí, quando eu fui diretora de eventos, né, saindo aí da presidência, né, fui presidente na 19-20, e aí eu fui diretora de eventos em qual gestão? Na 2021, junto com que o Gabs foi RD, né? Eu lá, diretora do Padovese, gestão do Padovese, né? Coitado do Padovese também. Ele, o cara do planejamento também, com o planejamento dele perfeitíssimo, prontíssimo. Não, e a gente fez muito junto. Eu e o Padovese fez o nosso planejamento muito junto, assim, era trocando figurinha, sabe? Aí depois veio o balde de água fria. Pandemia. Eu lá na diretoria de eventos, super assim, ai, vamos organizar muitos eventos presenciais e piriri-popó. Toma Zoom, toma StreamYard, vai, fia. E aí, assim, momento da gente se reinventar, né? Foi evento online, e bora Rotaract, em parque online. Então, assim, foi um momento que saiu tudo fora do planejamento, né? Quem imaginava que a gente ia ter uma pandemia e ia ter que transformar os eventos em eventos online? Mas, assim, foi uma coisa que me fez amadurecer e me desenvolver muito. Porque é uma coisa que a gente teve que pensar fora da caixinha, teve que estudar, teve que traçar aí novas rotas, né? E desenvolver outras metodologias para fazer o que precisava ser feito. E aí, depois, também fui representante distrital na 22-23. E acreditem ou não, gente, quando eu falo de karma, o karma, ele vem. A mesma coisa que aconteceu com o meu clube, da peneira, precisou acontecer no distrito também, porque a minha gestão foi a gestão que a gente estava retornando da pandemia. E a pandemia, ela deu uma fragilizada, assim, imensa nos clubes, né? Tanto que o número de associados, se a gente for olhar, do Brasil inteiro, né, do mundo inteiro, o número de associados de rotaractianos caiu muito, né? E aqui no meu distrito não foi diferente disso. Então, assim, a minha gestão foi a gestão que a gente precisou fechar clube, que muitos clubes caíram o número de associados, mas pelo menos foi uma gestão que a gente conseguiu voltar com o evento, fortalecer o quadro associativo, né? Fortalecer as pessoas que escolheram permanecer, né? Porque, mais uma vez, aquele negócio, quantidade não é qualidade, né? E por que eu quis compartilhar isso aqui, né? Porque foram coisas que jamais estavam no meu planejamento, coisas que às vezes a gente olha de fora e fala assim, nossa, mas fulano foi presidente do clube e o clube, tipo, caiu tanto no número de associados, fulano foi RD, mas diminuiu tanto de clubes, e assim, não quer dizer que só porque a pessoa fundou 30 clubes no distrito, que a pessoa é o melhor representante e afins, isso não quer dizer também que só porque clubes foram fechados ou o número de associados do distrito também caiu, que isso é culpa do RD. Por quê? Tem muitos outros fatores que influenciam. E isso faz parte de, tipo assim, olha, temos um problema, vamos lá, bate no peito, assume esse BO e vamos lá encarar esse problema e fazer com que melhore. Por quê? Qual que era o meu objetivo ali? O meu objetivo não era fazer bonito e falar assim, nossa, a Gabu fez a melhor gestão do 4621. Não. O meu objetivo enquanto RD, né, enquanto presidente do meu clube, era estar ali para poder construir uma base um pouco mais sólida para que o próximo representante, para que o próximo presidente possa fazer uma gestão 1000 vezes melhor que a minha. Né, que na verdade não é minha gestão, né? É a gestão em que eu estive RD, que o próximo consiga com a equipe dele construir um lugar melhor ainda de se estar, né? Onde a gente consiga fazer mais e mais projetos, né? Que é o nosso objetivo, né? Fazer o bem aí pra nossa comunidade. Loucura falar de planejamento, né? Só complementando, tem uma coisa que eu falo muito em qualquer treinamento que eu dou, que é que a gente precisa tomar cuidado aí com as métricas que nós estamos utilizando, né? E com a régua, porque às vezes a régua que eu tô me medindo não é a minha, é a régua do outro. Exato. Isso é uma coisa que a gente falou muito aqui, né? Porque eu lembro que teve uma época que eu comecei a me sentir muito culpada, né? Tipo, pela queda de associados no clube, depois na representação, tipo assim, por precisar fechar alguns clubes que, tipo, não tinha associado mais naquele clube, os associados não queriam continuar o clube, e assim, representação distrital ajuda, mas não faz milagre, né? Não vai lá e, eu vou tocar o clube por vocês, não tem como. Né? Então eu comecei a me sentir culpada, né? Tipo assim, porque fulano conseguiu fundar tantos clubes, mas, tipo, fulano tinha um cenário totalmente diferente do meu, né? Mas enfim. Sem culpa. Exato, exatamente. Mas enfim, próxima pergunta, né? Outra coisa que acontece muito aí nos cargos de liderança, acho que faz até um gancho nisso que eu tava falando,
que quando a gente tem algum problema, né, ou a gente se depara aí com um big desafio, tipo esses big desafios que eu também comentei com vocês, né, às vezes a gente imagina que aquilo tá acontecendo só com a gente, que só a gente tá passando por isso, mas na verdade não, como a gente já comentou. Pô, essa instituição, ela não é de hoje, gente. Muitas pessoas já passaram pelo cargo que você tá passando, pelo mesmo problema que você tá passando, e às vezes tem gente passando pelo mesmo problema até no mesmo momento que você, né? Só que a gente não tem costume de falar muito sobre isso, né? A gente acaba não se comunicando. Então, eu vou direcionar essa pergunta pro Bessi, né? Fala aí pra gente, amigo, que estratégias, né, a gente pode adotar pra aplicar essa comunicação de fato, né? Pra partilhar esses problemas e pra aumentar a nossa rede de apoio, que ela é muito importante, né? Nesse momento que a gente tá aí num cargo de liderança e afins, com esses desafios, esses problemas. Conta aí pra gente. Bom, no meu caso, eu sempre procurei, durante o ano que eu fui presidente em 22, 23, daqui do meu clube, e eu conversava muito com os outros presidentes do meu distrito, né? Eu tinha proximidade com alguns deles, e a gente vivia conversando, né? Tinha uma que era muito próximo, então toda vez que alguém estava com problema, estava com dificuldade, estava passando por um momento de conflito ou de estresse dentro do clube, a gente conversava e um ajudava o outro, porque às vezes ela vinha conversar comigo, nossa, não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer aquilo, tá estressado, eu falo, calma, que tá igual, que a gente tá no mesmo barco, a gente sempre fala, né? O pessoal que vira presidente com a gente sofre junto, chora junto, consegue fazer as coisas junto. E era mais ou menos isso. Às vezes, quando eu tava com essa dificuldade, eu ia, conversava com as outras pessoas, e eu percebia que não era só comigo, eu percebi que nos outros clubes era o mesmo problema, o pessoal tentando resolver da mesma forma. Aí, é lógico, não dentro de Interact, mas eu ia conversar dentro do meu Rotary, e eu chegava lá, eles estavam com o mesmo problema, as mesmas coisas. E até em outros distritos a gente conversa. Então, todo mundo tem uma realidade, mas alguns problemas acabam sendo comum para todo mundo, né? Do que vocês estavam falando mais cedo, questão de engajamento de associados, questão do planejamento. Sempre vai ter um momento que acaba pegando todo mundo de uma forma geral. E acho que, assim, sentar, conversar, refletir muito, que não é só comigo, pode ser com o outro, é uma maneira boa. Buscar a ajuda das pessoas que estão ao seu redor, que você gosta, das pessoas que você sabe e você pode contar com elas, que já tiveram, principalmente pessoas que já tiveram essa experiência, que já passaram, muito provavelmente já passaram por isso. É uma maneira muito boa de tentar solucionar. E hoje em dia, né, pós acontecido isso, acho que ajuda a gente a conseguir auxiliar as pessoas que estão entrando agora, que estão fazendo essas coisas agora. No meu caso, por exemplo, quando eu fui presidente do meu clube, a minha irmã mais nova era presidente do Interact daqui. Então, assim, a gente se ajudava muito com relação a isso. O meu outro sempre me ajudou com relação a isso. Muito a questão da conversa. Acho que conversa é muito bom para que a gente consiga se ajudar com relação a isso. Bom, eu lembro na minha gestão de RD, assim, esse negócio da comunicação, cara, foi uma coisa, assim, que me marcou muito. Porque o meu grupinho de RDs, né, a gente se aproximou muito, 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 muito. E aí até mando um beijo aqui pra Nath, do distrito do Otávio, né, lá do 4470, porque a Nath virou uma irmãzona pra mim. E, assim, a gente passou por muitos problemas parecidos durante a gestão. Choraram um pouco junto. Ai, choramos pouquíssimo. Tanto durante a gestão quanto pós-gestão também, a gente passou, assim, por muitas coisas semelhantes. Essa rede de apoio, assim, ela é muito importante, né? E uma coisa que eu sempre ouvi dentro do Rotaract também, sempre que eu tenho a oportunidade, eu passo pra frente, né? Que quando você tá num cargo de liderança, aqui a gente tá falando principalmente, né, de presidente, de RD e afins, né? Mas isso vale pra qualquer cargo de liderança, né? Vai ter momento de frustração, vai ter momento de desânimo, de desmotivação e de tudo isso. Só que é aí que tá a importância da gente ter essa nossa rede de apoio, sabe? De pessoas que tá passando ali pelo mesmo cargo que você, não só do seu clube, né? Não só das pessoas que já passaram pelo cargo no seu clube, mas também no seu distrito e no Brasil afora. Então essa rede de networking que a gente faz, essa rede de amizade, essa rede de apoio, ela é muito importante pra isso. Porque se eu chego lá pro meu clube quando eu tô como presidente e falo assim, eu tô muito desanimado, tô muito desmotivado, o que acontece? A galera também vai desanimar, porque motivação gera motivação e desmotivação também gera desmotivação. Então eu preciso ter a minha rede de apoio das pessoas que estão ali, que estão passando pelo mesmo que eu, ou já passaram, pra eu poder compartilhar isso com elas, só que ao mesmo tempo eu também tenho que suavizar pros meus liderados, né? Então assim, é um tópico muito importante esse da rede de apoio, né? Até porque não dá pra você chegar toda vez no seu liderado e ficar... Eu acho que eu falei muito sobre comunicação aberta, mas não dá também você chegar toda vez e ficar falando, olha, isso aqui tá dando errado, isso aqui tá dando errado, eu tô desmotivado, não quero. Eu já passei por essa experiência de ter uma presidente que toda reunião ela desistia, gente. Falava que não queria mais ser presidente do clube. E era tão difícil, porque eu ficava com vergonha de chamar a gente pra ser do Rotaract. Então, assim, a pessoa vai ser convidada, vai chegar até a própria presidente tá desistindo ali na reunião, falando.
Então, eu acho que essa rede de apoio ela é muito essencial e em várias esferas, seja de outros presidentes que estão sendo com você, no caso de representante distrital também, né? Eu tinha o meu grupinho ali que era um quarteto muito forte, assim, que eu ligava e me acolhia. E a família, né? Eu acho que quando a gente consegue trazer a família para o Rotaract, né? Porque a gente está vivendo, fica mais tranquilo, assim. Ainda mais, assim, você vai ficar mais ausente em casa, né? Você vai ficar mais ocupado, mais atarefado, você precisa ter essa Você foi compreensão bonzinho, também. né? A gente vira o Gasparzinho, amigo. Sim. Ai. E, por exemplo, nem todo mundo tem pais que são da família Rotária, né? Os meus pais, por exemplo, não são. A minha irmã foi do Rotaract há muito tempo. Gente, e o Bess falou que a irmã dele estava como presidente do Interact e me bateu uma lembrança. Eu lembro que eu estava eleito para CRDR e a minha irmã eleita para ser presidente do meu clube. E aí não estava dando certo. Lá em casa estava dando faísca, assim, sabe? Tipo assim, a gente ia conversar de planejamento e já não dava certo. Aí, por ironia do destino, ela arrumou um trabalho em outra cidade e teve que desistir da presidência antes de começar. Aí todo mundo fala, nossa, graças a Deus, porque não ia dar certo lidar com 2 machados em Iturama ao mesmo tempo. Olha só. Ai, gente. E acho que assim, sabe, esse ponto que o Gabs tocou da família, né? Ele falou aí que a gente acaba querendo ou não sumindo na família. A gente vira um Gasparzinho não só na família, mas em outras demandas também. Nos nossos círculos de amizade, fora do Rotaract e tudo mais, a gente precisa lidar com isso também, né? E aí, isso entra na próxima pergunta que eu tenho, que é pro Bessi, né? Ainda falando sobre essa rede de apoio, né? A gente não pode deixar de falar sobre o cuidado com a nossa saúde mental, né? E com a gente mesmo. Porque, assim, certamente todo mundo aqui é apaixonado pelo que faz dentro do Rotaract. A gente é apaixonado por Rotaract, né? E a gente sabe que o Rotaract, ele preenche muito e ele nos dá da mesma forma que a gente se doa pra ele, né? Só que a gente precisa tomar muito cuidado pra gente não sobrecarregar e acabar surtando, né? Porque vem aí, burnoutzinho de Rotaract. Enfim. E aí, a gente tem que lembrar, né, que a gente precisa delegar tarefas, a gente precisa cuidar da gente, cuidar das nossas vidas pessoais, profissionais, da nossa família, dos nossos amigos, ao mesmo tempo que a gente se dedica, né, e cuida do Rotaract, que a gente se compromete com o Rotaract também, né? Então, Bessi, Otávio, né, fala aí pra gente um pouquinho sobre esse tópico, sobre como cuidar da saúde mental aí dentro do Rotaract, né? Como que a gente se preocupa com isso. Bess, você quer começar ou posso falar? Pode falar. Fechou, então. Eu acho que a gente, de fato, às vezes a gente esquece que a nossa vida vai além de Rotaract, né? E principalmente quando a gente tá há mais tempo, né? E vai chegando pessoas novas dentro do nosso clube e tal. E a gente vai sentindo que a gente tem essa obrigação de estar sempre presente, de estar sempre ajudando, de estar sempre fazendo, de assumindo um cargo e tal. E quando a gente vê, a gente tá sobrecarregado, a gente tá cheio de coisa pra fazer dentro do Rotaract, dentro das nossas vidas pessoais, que às vezes a gente acaba encontrando algumas limitações e colocando essas limitações sempre na nossa vida pessoal em detrimento do Rotaract, né? O Rotaract a gente vai aceitando tudo. Mas um compromisso de tal coisa, da família tal, esse dá pra desmarcar e tal. E às vezes, assim, a gente tem que entender, às vezes não, sempre a gente tem que ter em mente que a gente está aqui como voluntário, e a gente está aqui para que seja algo gostoso, né? A gente sabe que a nossa passagem dentro do Rotaract não é eterna, ela vai ter um começo, um meio e um fim, e entender isso é fundamental para que esse processo seja mais leve, para que a gente comece cada vez mais a delegar funções e não assumir só as responsabilidades, que a gente comece a priorizar a nossa saúde mental e a dos nossos associados ao redor da gente. Eu acho que é uma recomendação cada vez mais forte, né? Que a gente cuide da nossa saúde mental, que a gente busque, inclusive, ajuda profissional, seja com terapia, seja com acompanhamento psiquiátrico. Eu acho que é fundamental, assim, a gente se reconhecer enquanto jovens líderes e ser esse exemplo, né? Muitas pessoas de fora se inspiram na gente, ou deveriam se inspirar no nosso exemplo, e eu acho que se a gente tiver esse cuidado, as pessoas vão entender cada vez mais que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Acho que dentro do cargo de liderança, quando ele requer muito da gente como cargo de presidência, como cargo de representante distrital, é importante que, além dessa rede de apoio não profissional, que são os nossos amigos, são as pessoas que estão passando por aquela mesma situação que a gente precisa de ajuda profissional. Não tem como negar, assim, a necessidade que é, e todo mundo que faz terapia, por exemplo, sabe que existe uma pessoa antes de fazer terapia e uma pessoa depois que começou e uma pessoa atualmente, assim, depois de muito tempo fazendo. Então assim, é necessário reconhecer isso e colocar em prática, né, dentro do nosso dia a dia. E, muito importante, né, eu vejo a Gabu postando, a Gabu tá postando todo dia, né, 35 de não sei que lá o que. Ai, dá licença, Confesso que eu comecei, agora eu tô no meu comecei, mas parei. Tô tentando ser uma futura musa fitness. Tô bem acompanhando. É inspiração. E eu acho que a gente colocar atividade física na nossa rotina e também períodos de lazer, né? Acho que a gente tem que se divertir tanto com os nossos associados, momentos de companheirismo, e isso é
tecla muito importante dentro da família Rotária, né? O companheirismo, mas com os nossos amigos de fora também. Quem sabe esses amigos de fora, inclusive, não entram no Rotaract. Se a gente tiver mais tempo com eles, assim, se a gente passar mais tempo com as nossas famílias, com os nossos amigos, quem sabe esses amigos não venham pro Rotaract e vejam que aqui é um espaço, além de desafiador, um espaço muito acolhedor, né? Acho que é essa a minha contribuição sobre a saúde mental. Bom, Sim. da minha parte, eu queria dizer um negócio. Eu queria agradecer aqui, ó. Brincadeira, gente. Brincadeira, aquilo ali só ajuda. Mas, de fato, acho que muito o Otávio pontuou. É realmente importante, porque a gente acaba, creio eu, que assim como eu, vocês três que estão aqui, muitas pessoas que vão assistir, e que eu conheço, têm o mesmo amor e acaba exagerando na hora da dedicação. Minha mãe briga comigo desde que eu entrei no Interact, tudo que eu assumia, tenta não perder nada, não perde evento, não perde reunião, não perde projeto, não perde nada do que tem para fazer. Às vezes vira à noite planejando as coisas, dorme pouco e no dia seguinte está de pé para fazer alguma coisa acontecer. E de fato, às vezes a gente não olha para nós mesmos para ver como é que tá a nossa saúde, porque além, claro, do Rotaract, a gente tem as atribuições nossas e de fato é importante que a gente cuide de nós mesmos, como essa questão de terapia. E acho que eu vou até parando contar um pouco de uma experiência que eu tive, foi recente até, que foi durante a última Conarc, lá em Blumenau. Acho que de tantas vezes, né, tá não só com as questões do clube, mas também com as questões pessoais, eu tive uma pequena crise de ansiedade no meio do evento. No momento ali, não foi todo mundo que conseguiu ver, mas é mais o pessoal do meu clube. Só que na hora que eu reparei, eu tava péssimo, os outros vinham pedindo pra tirar foto comigo, tentavam falar comigo, eu não conseguia nem esconder minha cara de choro. E do meio que a hora que eu olhei, tinha gente do meu clube, gente que eu tinha acabado de conhecer no evento, amigos meus de algumas datas já, que vieram ali ficar junto comigo. Depois o pessoal do CCO me ajudou também com relações, mas o quanto é importante a gente ter essa comunicação e saber que tem as pessoas do nosso lado, porque na hora que eu bati meu olho, tinha umas 20 pessoas em volta de mim, ninguém ali, muitos não conseguiam fazer nada na hora, mas eles estavam ali porque estavam preocupados comigo. Acho que isso é importante também, a gente saber que tem pessoas do nosso lado que podem não saber o que fazer exatamente, mas estão ali simplesmente pelo fato de estarem preocupados com a gente. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer para as pessoas, né? Tentar, sempre quando um associado seu, algum amigo seja do seu distrito de fora, seja passando por isso, a gente tentar dar o nosso apoio para que a pessoa entenda também o quanto ela é importante, quanto ela precisa desse cuidado. Amigo, você falou sobre uma leve crise de ansiedade no evento. Foi esse último evento que vocês sediaram, né? Não, foi na Conarc Blumenau. Tá. Mas eu preciso compartilhar também sobre o último evento que eu participei, que foi a Codic aqui do meu distrito. Desde que eu entrei no clube, eu participo do concurso interno de oratória e eu tinha muita vontade de participar de um concurso distrital. E tive a oportunidade esse ano, né? Acontece que ao longo da semana, assim, que antecedeu o evento, foi numa cidade bem próxima a minha aqui, o meu clube estava empenhado em fazer um projeto financeiro bastante grande. E, assim, todos os dias saía do serviço às 6 horas da tarde, a gente ia para casa de um companheiro do clube e estava ali empenhado em fazer o projeto acontecer. Durante 3 dias, assim, a gente indo dormir 3, 4 horas da manhã, inclusive às vésperas do evento. Dentro do evento, tinha que ajudar a diretoria de projetos com o CDP. E, assim, chegou um momento que eu não consegui preparar o meu discurso nem nada. Fui preparar nas vésperas, o evento começava na sexta. Preparei o meu discurso na sexta-feira, meio-dia, para apresentar no sábado pela manhã. Eu sei que, assim, a hora que eu fui pra lá, eu fiquei tentando passar o texto e o texto não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, e aquilo já foi me dando uma agonia. Eu falei, bom, vou dormir, amanhã eu acordo mais cedo e tento estudar de novo o discurso. E por mais que eu sabia falar sobre o tema, esse impedimento psicológico não estava deixando com que eu decorasse. E assim, a hora que a gente foi pra concentração, pra depois entrar no palco, aí desabei de vez, gente. Veio uma crise de ansiedade que há 2 anos, pelo menos, não me dava, e eu não conseguia parar de chorar, um desespero. E eu falei assim, gente, um sonho eu não vou conseguir realizar justamente por causa disso. E eu acho que vem disso, assim, e principalmente dessa questão que a gente, às vezes, quando assume cargo, a gente passa a ter, que é a falta de gerenciamento do nosso tempo, né? A gente acha que sempre o nosso tempo vai ser infinito, que sempre vai dar tempo e tudo mais, só que chega um momento, o tempo é insuficiente. Então, assim, gerir melhor o tempo e estabelecer prioridades, eu acho que também é essencial para preservar a nossa saúde mental, né? Dentro desse processo de se desenvolver enquanto líder mesmo, né? Eu acho que é essencial, é uma etapa fundamental. Amigo, você falando aí de gestão de tempo, né, e sobre esse seu, travar e, tipo, ir acabando, né, me vem muito uma sensação, que eu já passei muito por essa sensação, que a gente, tipo, parece que a gente tá ali, a gente acaba, a gente tem um monte de coisa pra fazer, a gente senta ali naquele banco, tipo, sabe uma montanha-russa? A gente senta ali na montanha-russa sem fim e vai, e deixa a montanha-russa aí, sabe?
E, tipo, parece que muitas vezes quando a gente tem muita coisa pra fazer e não consegue delegar, porque, assim, em certos momentos, né, durante a minha jornada aí no Rotaract, eu tive muito problema pra delegar tarefas, né? Eu, por um bom tempo, fui aquela pessoa que abraçava muito as coisas pra mim e tentava fazer tudo sozinha. Só que, assim, a gente não dá conta de fazer tudo sozinha. A gente precisa do outro. A gente precisa de ajuda. E isso é uma pessoa que, assim, me ajudou muito, né, melhorar nessa questão de delegar, foi o meu vice-RD, o Gui aqui do meu distrito, né? Inclusive, um beijo, Gui, que é o atual RD aqui do meu distrito, queridíssimo, né? Cara, o Gui, ele chegava em mim e falava assim, Gabu, você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Quer que eu faça tal coisa? E foi onde eu comecei, assim, a aprender a falar assim, eu preciso de ajuda. Eu quero. Me ajuda. Quer fazer? Você quer que eu faça tal coisa? Eu quero que você faça tal coisa. Então, assim, sabe, gente, delegar é uma coisa incrível. E, tipo assim, tira a gente um pouco desse banco. E aí, o que acaba acontecendo, né? Eu tenho a lembrança de alguns eventos, eu não consegui aproveitar, eu não consegui curtir o evento. Porque eu tô sentada ali naquela montanha-russa, só fazendo o que precisa ser feito. E a gente esquece de todo o resto que tá por trás, sabe? E aí, agora, né, acho que eu e o Gabs, a gente até tem um tópico sensível aí pra falar sobre esse assunto ainda, né? Que o Otávio e o Bessie ainda vão vivenciar, mas assim, se eu fosse vocês, eu pegava a dica aqui das tias aqui, né, as tias que já passaram pelo cargo de RD, que é aquele negócio, a gente tá nessa frenesi do Rotaract, né, de tantas e tantas coisas acontecendo, de tantos e tantos compromissos que a gente esquece da nossa vida. A gente esquece de como é a Gabu fora do Rotaract, de como que é o Otávio, o Gabs, o Bessie fora do Rotaract, e foca só na nossa pessoa dentro do Rotaract. E aí, com tudo isso, né, a hora que acaba o cargo de liderança, você fica daquele jeito. O que eu faço agora? E agora? Né? Quando começa o cargo de liderança, você fica, e agora, José? O que eu faço? E aí, depois, quando o cargo acaba, gente, você fica da mesma forma. E assim, não sei o Gabs, mas eu, quando saí da representação distrital, colapsei. Coitadas das minhas amigas e da minha família que me acompanharam de perto. Porque eu fiquei assim, tantã, vira o leibo das ideias. Pra começar, só pra contar pra vocês, né? O Otávio falou aí sobre cuidar da saúde em específico. Pra vocês terem noção, acabou minha gestão. Eu sentei com a minha psicóloga e fiz uma lista dos médicos que eu precisava ir, né? Eu precisava passar no clínico geral, precisava ir no oftalmo, precisava ir no dentista, precisava ir no médico que cuida do estômago, fazer endoscopia, fazer um monte de Gabaritou o plano coisa. de saúde. Gabaritei. Coitada, gente. E aí o Otávio ainda falou, né? Ai, porque a Gabu agora tá postando atividade física aí, tanto de tanto. E eu falei, gente, isso tudo faz parte do plano Me Cuidar pós-RD. Porque senão, daqui a pouco, sei lá o que seria de mim, sabe? E até vejo pela minha família mesmo. Esses dias a minha tia mesmo falou pra mim, nossa, né? Porque ela falou que, tipo, ai, acho que ia ter alguma coisa de Rotaract da família no mesmo dia. E aí eu acabei priorizando ficar com a minha família, né? Porque assim, por 10 anos da minha vida eu sempre priorizei Rotaract. Agora é o momento que, tipo assim, eu comecei a tentar priorizar outras coisas, sabe? Priorizar minha vida pessoal, minha carreira, meus amigos também fora do Rotaract, porque a gente não vive só de Rotaract. A gente também tem outras coisas, né? A minha tia, nossa, vai priorizar a família. Jura que a família virou prioridade. E é porque, tipo assim. Uma coisa que Então, aconteceu né? comigo foi que, gente, faz 3 anos, né, que acabou minha gestão, e eu fui descansar agora. Como foi tudo online, tinha dia que eu passava 15, 16 horas online, gente. E isso acabou comigo. Hoje eu tô aqui gravando isso aqui no Zoom, é uma vitória, porque eu comecei a ter birra de Zoom, assim. A pessoa falava, vou te ligar, eu até hoje, vou te ligar, vou fazer uma videochamada. Eu evitava ao máximo. E esses dias eu e a Gabi, a gente tava numa pré-reunião, né, eu tava esperando a pessoa entrar. Aí eu falei pra ela, falei assim, eu tô me desafiando porque eu não tava conseguindo mais fazer nada online. E aí, no meio disso tudo, né, depois que acabou a representação, não é uma consequência, mas foi uma coisa que aconteceu de eu começar a priorizar a saúde, eu comecei a lidar com uma questão, com um transtorno que eu tenho. Eu tenho transtorno afetivo bipolar, e aí eu tô falando muito sobre isso ultimamente, porque tô fazendo tratamento, tomando remédio, né, e assim, é algo hereditário no meu caso. E eu não tinha tempo pra entender o que acontecia. Então, por exemplo, eu olho hoje algumas situações que aconteceram no Rotaract, por exemplo. Teve uma vez que eu tive um colapso. A Andra, que era aqui do meu distrito, o presidente da Rotaract Brasil, a Andra estava aqui comigo e eu passei muito mal. Assim, um surto de raiva. E aí eu não sabia o que era aquilo, mas era a minha bipolaridade que eu descobri depois. Então, acho que é importante a gente fazer tratamento, acompanhamento. Vocês aí que estão assumindo, todo mundo, gente. Terapia, todo mundo merece, né? Mas quem está passando por um cargo de liderança, acho que você precisa, sim, ter um acompanhamento para poder falar, para poder ter uma pessoa preparada, né? A gente tem a rede de apoio, tem os amigos, tem todo mundo ali, mas tem uma pessoa com técnicas, né, de escutativa para te ouvir e te ajudar. Acho que isso é muito importante, não é à toa, né? Esses dias também aconteceu um negócio na minha assembleia distrital aqui,
que eu tava lá na Represete, sentadíssimo, lindo, né? Agora eu sou palpiteiro. Gestão passada eu me permiti não ter cargo. Então eu tava lá bem palpiteiro na Represete. E apareceu a Ranieri, que foi a RDR junto com a Gabu. Aqui do meu distrito, falou assim, Gabs, você tem um remédio aí? Porque a Ranieri também foi diagnosticada com bipolaridade depois da representação. Muito engraçado isso. Falei, amiga, eu tenho tal. Ela falou assim, eu tomo tal. Eu falei assim, não, vou te dar esse remédio aqui, porque ela tinha esquecido de levar os remédios dela pro evento. E aí a gente até brinca, né? Não sei se vocês já viram aquele meme, você tem cara de tarja preta? E aí a gente tava conversando com os nossos RDs, o atual e o eleito, falando, olha, gente, acompanhe, porque se vocês já tiverem alguma questão, né, e que vem de antes, ou que vai ser desenvolvida depois, mas vocês têm esse suporte. Pra não acontecer igual eu e a Ranieri, que a gente não tinha, não entendia, a gente fazia terapia, mas a gente não tinha diagnóstico, não sabia o que estava acontecendo. E depois que acabou também, nós ficamos achando que era por conta da representação, e não era, né? No meu caso, por exemplo, é genético, a minha família tem, né, um donzinho aí, de ser bipolar, que eu provavelmente, se eu tiver filho, eu vou passar para filho também. Então, eu acho que é muito importante esse equilíbrio, sabe? O Otávio falou que travou no CDO, e aconteceu uma coisa aqui no meu distrito uma vez, eu era diretor de projetos. Um companheiro do meu clube tava com um projeto top, assim, a gente ia ganhar aquele CDP. Ele tava apresentando na parte final ali, sabe? A gente faz assim no meu distrito ainda. E ele travou. Só que todo mundo foi levantando e falou assim, vai, você consegue. Você consegue. De repente, gente, o auditório inteiro, tava todo mundo em pé, falando, vai, você consegue. E aquilo foi tão bonito que eu comecei a chorar, sabe? E a gente não ganhou, mas assim, foi como se a gente tivesse ganhado, né? Foi igual o Rock Balboa. Ele não ganha a luta lá no final do filme, mas ele deu o melhor. Então acho que a gente precisa também desse... Foi a rede de apoio do distrito todo, sabe? O pessoal todo levantou e começou a falar, você consegue. E que a gente precisa mais disso no Rotaract, né? E falar mais sobre essas questões de saúde mental também. Né? Porque até outro dia eu tava conversando sobre essa questão de bipolaridade, alguém falou assim, você não tem vergonha de falar isso? Eu falei, não, gente, onde eu for agora eu vou falar sobre isso. Eu vou falar, sabe? Acho que é importante eu falar para que outras pessoas também comecem a procurar ajuda, a procurar fazer terapia, a ir no psiquiatra, porque talvez está lidando com uma situação que está extrapolando, né, aquele equilíbrio que às vezes a gente dá conta de resolver ali e precisa de uma ajuda, né? Então acho que a gente precisa normalizar essas questões de saúde mental na prática, sair do discurso. Exatamente, Gabs. E acho que isso é muito importante, sabe? Não só a gente aceitar que a gente precisa dessa rede de apoio, mas também como ser essa rede de apoio para os outros, né? E aí eu até vou para a próxima pergunta já, porque senão a gente fica aqui horas e horas falando, porque acho que até renderia outro podcast, né? Mas é claro que a gente também não pode deixar um outro assunto aí fora dessa jogada, né? Que é um tal de um monstrinho, né? Aquele monstrinho mais temido dentro do Rotaract, que se chama ego, né? Que inclusive, né? Pode até render outro assunto, outro podcast, inclusive. Mas falando brevemente sobre isso, né? É sobre aquele cuidado que a gente precisa ter para não cair na cilada do ego. Porque, assim, é péssimo, né? E... Enfim, Bessie, conta aí pra gente, né? O que a gente pode fazer para não ser picado pelo monstrinho do ego, né? E qual também que é o perigo, né? Do monstrinho do ego. Olha, eu sempre falo, pra todo mundo, independente do cargo que você está, se é presidente, representante, e não só dentro do Rotaract, como qualquer das outras instituições, é somente um cargo. E assim como o tempo nosso dentro do Rotaract não é eterno, o cargo também não é. Né? A gente sabe que geralmente o cargo é 1 ano, então durante 1 ano a pessoa é presidente, durante 1 ano vira representante ou presidente da Rotaract Brasil. E assim como é um associado com qualquer outro, é lógico, a gente tem um respeito, a gente entende que tem uma hierarquia, mas é aquilo, o presidente ele é o representante de um clube, então ele só está lá porque o clube acreditou nele, assim como um RDR dirige o distrito porque os clubes confiaram nele para fazer isso. E a função nossa é tentar fazer as melhores decisões com base naquilo que os nossos associados acreditaram na gente. Sempre ter esse negócio no pé no chão, com relação a isso, porque você vê que algumas pessoas, quando tem aquele ego gigante, sobe na cabeça, começa a ficar horrível, é insuportável ficar perto daquela pessoa, porque tudo ela acha que ela é melhor que você, e ela faz melhor que ela, isso e aquilo. Chega um momento que você aquela cara de me arranca daqui. Então acho que é bem importante a gente lembrar que é passageiro, a gente não faz por nós, a gente faz pelas pessoas, né? Desde nossos clubes, nossos clubes, nossos associados de clubes, tem que procurar ter bem isso em mente e saber ouvir também dos outros. Às vezes alguém dá uma cutucada, não sei,
porque você tá exagerando, escutem as pessoas, né? Não queira achar que por conta do seu cargo, a sua palavra final basta e pronto, acabou. Aprenda também que a gente precisa escutar as pessoas para lembrar. Eu lembro, tem um fato interessante, né, que acho que todo mundo conhece, que os imperadores da época da Roma, quando eles desfilavam aquelas carruagens lá para a população inteira, ficava um escravo do lado dele, falando falava memento mori. Acho que é isso, eu espero não ter falado errado. E é para ele se lembrar que ele é um mortal, que ele vai morrer um dia. E acho que é bacana fazer essa analogia, que a gente tem que lembrar então, que o nosso cargo ele é passageiro, e que a gente não faz por nós. Exato. Exatamente, amigo. Esse negócio do ego, né? Cara, eu fico pensando muito assim, sabe? O Rotaract, ele é o quê? Ele é uma escola de liderança. Então, assim, a gente tá aqui pra aprender e pra se desenvolver. E, assim, ninguém sabe de tudo, né? Por mais que eu já tenha passado por esse cargo e afins, cara, eu não sei de tudo. Os tempos mudam, os cenários são diferentes, as coisas mudam. Então, assim, é muito... É uma coisa assim muito esquisita da nossa parte achar que, nossa, eu sou a melhor pessoa que sabe sobre tal assunto, a pessoa mais gabaritada e capacitada pra falar sobre tal assunto. Tipo assim, não, amor. Ninguém sabe de tudo e afins, né? E até porque o Rotaract é uma escola de liderança, se você sabe de tudo, eu acho que, assim, já cumpriu já, né? Porque ninguém tá com conhecimento, assim, 100% completo que não tenha nada a aprender, né? E aí acho que entra muito aquele negócio da gente também dar espaço pro outro se desenvolver, né? E eu me desenvolvi nesse cargo, sei as coisas que precisam ser feitas nesse cargo, ótimo, acabou a minha gestão. Agora é a gestão do outro. Estou ali pra quê? Pra servir de suporte pra essa pessoa, pra ser rede de apoio, pra compartilhar as minhas vivências. Mas não pra ficar falando, tipo, na minha gestão foi melhor porque eu fiz desse jeito. Eu acho que você tinha que fazer desse jeito porque eu acho que você tá fazendo do jeito certo. Mas qual é o jeito certo? É o jeito certo? É o meu jeito? Só o meu jeito é certo? Acho que assim, dentro do Rotaract, né, no mundo todo, né, na vida, a gente tem diferentes tipos de liderança. E cada um tem o seu perfil de líder. Aqui no meu distrito, né, meu perfil de liderança é totalmente diferente do perfil de liderança do Zazá, que é totalmente diferente do perfil de liderança do Vitor, da Naso, do Murilo, né? Isso que faz a gente único, né? Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro, né? Que a gestão de um foi melhor que a outra porque a pessoa é melhor e afins, não. Cada um tem ali a base que tem, cada um tem o seu tipo de liderança, né? E recebe o distrito, recebe o clube, recebe o seu cargo de liderança de uma forma, né? E a gente precisa dar espaço para as outras pessoas se desenvolverem, né? Tanto que aqui no nosso distrito, né, eu sempre ouvi falar muito, tipo, de presidente, né? A gente tem um grande problema com o presidente. Acabou a presidência, muitas pessoas saem do clube, né? Então, assim, uma dica que eu até dou para os próximos RDs, cara, pega os presidentes que estão saindo aí do seu distrito e bota eles para trabalhar na equipe distrital. Porque assim, você segura a pessoa no Rotaract, né? E também você garante que o próximo presidente do clube dessa pessoa vai se desenvolver. Porque a pessoa vai estar ocupada fazendo outra coisa, né? Se desenvolvendo em outro cargo do que dando pitaco lá na gestão do outro que tá se desenvolvendo também, né? Isso que a Gabu falou, gente. Gente, primeiro, eu quero parar isso aqui para falar assim. Jéssica, por favor, eu quero uma caneca de podcast, porque cada um tá com uma Por coisa. favor, Não por favor, não tô merece. pensando sobre isso aqui. Eu mereço. Uma caneca de podcast, gostei. A diretoria de treinamentos, né? A Gabu tá com uma caneca toda bonitinha, com uma garrafinha, sabe? Precisamos padronizar isso. Essa aqui é de café, não tem nada de coisa, mas eu aceito também. Já que Pede não tá pra todo IP mundo na mesma desenvolver uma pra mesa, nós né? Pois é. Cadê a galera da IP? Cadê a IP? Desenvolve uma pra nós. IPI Finanças, vai, galera. Ajuda aí. Mas voltando ao que eu tava falando, a Gabu tocou nesse assunto do pessoal sair, e não tem coisa, gente, talvez eu vou falar que é muito polêmico, mas não tem coisa mais feia pra mim do que você assumir um cargo, assim, muito importante pra história do clube, da representação, né, da Rotaract Brasil, e você sai, tipo assim, sair do Rotaract depois dele. Claro que cada um tem uma experiência, né, às vezes a pessoa precisa sair, mas você perde aquele compromisso com a continuidade, né, eu acho feio, eu acho que a gente precisa... Nessa questão aí, a gente precisa ter esse equilíbrio de ajudar o próximo também, sabe? Eu acho muito feio. Feio mesmo. Exatamente, né? Diferente, tipo assim, se aconteceu alguma mudança profissional, alguma mudança, assim, super big na vida da pessoa, né? Mas, tipo assim, isso aí porque, nossa, eu tô muito cansada, saturei. Pô, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos se ajudar, vamos ajudar quem tá entrando nesse cargo depois da gente também, né? Realmente, complicado, amores. Mas é isso, gente. Tomem cuidado com o ego, porque ego não é uma coisa boa.
Deixa a galera se desenvolver. Principalmente né? dentro do Rotaract. Exato, principalmente dentro de Rotaract, na vida, até porque o Bess falou, né, ninguém aguenta ficar perto daquela pessoa que acha que sabe de tudo, né, que se acha melhor em tal assunto. Não, amor, tem mais gente que também sabe falar de tal assunto. E até aproveitando esse gancho, né, uma coisa que a gente tem sentido dificuldade aqui na diretoria de treinamentos, né, é com facilitadores sobre diversos assuntos. A gente tava se reunindo ali pra pensar nos nomes pra treinamentos, pra trazer pra vocês, e aí sempre, na nossa cabeça já vem sempre aqueles nomes que a gente sempre pensa primeiro, né, e aí eu queria falar até pra vocês, MJ ouvintes, se vocês têm indicação, ou se você mesmo dá um treinamento sobre tal assunto, tem conhecimento sobre tal área, que você gostaria que as pessoas soubessem que você dá tal treinamento, entre em contato com a gente, fala com a gente, porque a gente, nesse ano, tem aí a vontade, a missão de criar um banco de facilitadores pra gente ter mais nomes sobre diversos temas pra se falar dentro do Rotaract. Então, vem, galera, ó, vem, manda aí pra gente indicação daquele fulano que você conhece que fala sobre tal assunto dentro do Rotaract. E se você também fala sobre tal assunto, venha, fala aí pra gente. Habla e habla. E aí, última pergunta aqui pra gente encerrar, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Gabs, Eita, como hablam, né? Gabs, vou perguntar aí pra você, né? O ano rotário, ele acabou de começar, né? Mas isso serve até de dica pra quem tá começando agora e pra lá no final da gestão também, né? A gente sabe que tem alguns clubes que já possuem as lideranças eleitas, né, pra próxima gestão. Então, eu vou perguntar pra você qual que é a dica, Gabs, que você pode dar pra gente pra que haja aí uma transição bacana, né? Suave entre os trabalhos, potencializando, assim, novos líderes, né? E qual que é o momento certo aí de iniciar essa transição, de acordo com a sua perspectiva, né? Porque a gente sabe que, assim, dentro do Rotaract, as coisas, elas são cíclicas, né? Mas não é aquela coisa que, tipo assim, acabou uma gestão, acabou o Rotaract, começa outro Rotaract. Não. A gente precisa ter aquele negócio da continuidade. Acabou um trabalho, beleza, a gente continua. Não é, tipo assim, o negócio acabou aqui, desce, sobe de novo, e desce, sobe de novo. Não. O legal é a gente manter, assim, né, uma crescente, né? E conta aí pra gente dicas aí pra gente fazer isso daí. Ai, gente, esse assunto eu tô achando muito, muito, muito legal a gente tá falando sobre ele. Porque o que eu acredito? O Rotaract, ele existe para além de mim. Então, eu acho que é o primeiro passo, né? A gente fica aí um tempão se preparando para assumir um cargo e eu preciso começar a me preparar para deixar esse cargo também, né? E às vezes não acontece, é de uma forma muito bruta. Assim, chega dia 30/6, ó, tá aqui e tal, no outro dia é o outro. Até por isso eu comentei dessa questão de sumir. Então, eu acho que a transição entre lideranças é um momento crucial para o clube. Por quê? Quando a gente fala de clube, o clube a gente consegue ter projetos que vão ultrapassar gestões. Eu vejo dessa forma, né? Então, um projeto que às vezes vai começar em julho, em agosto, agora em representação a gente já tem uma quebra maior, porque as iniciativas geralmente acontecem sempre na mesma data. E aí o clube precisa ter essa transição mais tranquila. E eu acho que tudo vai na comunicação, né? A gente sentar o presidente atual, e isso eu vejo mais como um papel do atual, tá? Porque às vezes o eleito tá entrando mais perdido, tá perdidinho ainda, né? Tá começando ali, tá novinho, vamos dizer, recém-eleito. E o atual... Neném. Um neném, né? Assim, se colocar nesse papel, tipo, olha, tô como presidente agora, já passei pela minha fase de planejamento, nós estamos no começo do ano rotário, né? Encerrando o primeiro mês. Já passei pelo planejamento que eu devia fazer, né? Já vi os treinamentos que eu deveria ter visto. Então eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou sentar com ela e talvez, né, organizar aqui, ajudar ela a montar a equipe, pensar num cronograma, incentivar que ela participe das assembleias, eu não sei como os distritos se dividem, mas a maioria é em ADIR, né? E incentivar, esse incentivo dá espaço também para falar sobre novas iniciativas e até mesmo pensar no calendário que vai transcender aí esse tempo. Eu acho que eu não tive boas experiências, toda vez que eu estava eleito para algum cargo, eu não tive boa experiência, e eu sempre procurei dar o maior suporte possível quando já tivesse outro eleito, sabe? Até quando eu estava eleito para RD, eu bati muito na tecla, eu lutei muito por um espaço que não existia para o eleito, assim, muitas faíscas. E aí, quando eu já estava atuando no cargo, e aí eu tinha um eleito, que foi o Guilherme, eu chegava e falava, Guilherme, me fala o seu calendário, nós vamos divulgar o seu calendário. Divulgava do RDR, a agenda do RDR atual, vai divulgar a agenda do eleito também. Então, eu tentei ao máximo fazer com que fosse diferente. Tanto é, né, que eu fui, tirando o André, que mudou de distrito, né, eu sou o primeiro que ficou aqui, dos RDs. Eu sou o primeiro que tá no Rotaract ainda, e aí depois disso a gente já tem mais 6, né, nós estamos em 6, e isso é muito bacana. Então eu vejo que a transição ela foi bem tranquila, por envolver o pessoal, né, de dar dica, de entender também que o que deu certo pra mim era lá naquela realidade. Porque quem tá eleito agora, você tá eleito agora. Qual que vai ser a sua referência? Não é o trabalho atual, porque a gestão agora acabou de começar.
é o trabalho que foi realizado no ano anterior, no 23, 24. A gente vai pegar dados dali. Vou pegar dados de como o clube terminou a última gestão. E nessa, eu vou ajudar também o presidente a construir um planejamento para que, quando chegar o ano rotário 25, 26, a gente esteja mais próximo e mais perto do que aquilo que eu espero que o clube tenha. Então, acho que é muita comunicação, muita desconstrução de ego, é sentar mesmo, pedir espaço para fazer reunião de planejamento. Eu estou como presidente do meu Rotaract e eu enfrentei essa barreira também, sabe? Agora, eu sou associado fundador, eu virei e falei assim, gente, quero ser o 11º presidente. Quando tiver 10 anos, eu quero ser presidente de novo. E eu já tinha uma bagagem, né, gente? Fui presidente em 2016. E é totalmente diferente, tá? É totalmente diferente. Então, a bagagem que você tem, não adianta, você tem que sentar mesmo com o presidente atual, com o pessoal. Eu pedi um dia, falei, olha, quero um dia para nós fazermos uma imersão. E eu acho que isso é importante também para que o conselho atual vai encaixando ali nas ações, né? E tomando cuidado também, que você não ir tomando muito espaço. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado em respeito pelo trabalho que está sendo feito e também entender, né, preparar aí para o trabalho que será feito depois. Então, eu tenho muita certeza que eu peguei o clube de uma forma muito boa e eu vou entregar, quem pegar depois de mim vai pegar melhor ainda. Então, entender que depois também vai ser um ciclo que isso vai melhorando, né? As pessoas vão pegando tudo de um jeito, vai melhorando, e aí o outro também vai pegar melhor, vai entregar melhor. Eu acho que é isso, e trocar figurinha, sabe? Até porque, se você for ler o regimento recomendado lá pelo Rotary Internacional de 2023, se não estou enganado, de julho, o PES presidente, ele faz parte do conselho diretor do próximo. Então, ele está ali também nesse lugar, né, de suporte. Então, eu preciso também ter esse compromisso com a próxima gestão. Eu acho que quando não tem, nós estamos falhando enquanto líder. Exatamente. Ai, amigo, aí vem outro karma meu também. Eu não tive past president nem past RD, porque o meu past president e o meu past RD fizeram justamente esse negócio, saíram, né? Logo após o cargo, né? Tanto que no distrito eu acabei tendo que uns meses antes aí de ser RD, dando uma apagada de fogo aqui também, porque, enfim, foram muitos problemas, né? Problemas familiares, né? Também aquele cansaço, saturamento pela pandemia e afins, então muitas coisas que influenciaram, né? Tanto que na minha posse, quem me deu posse foi o Vitor, né? Que foi eu lembro. 2 anos antes de mim. Então, assim, sabe? Tanto no clube também. Então, é muito importante, sabe? Presidentes da última gestão e presidentes atuais que estão ouvindo isso, seja um suporte para o próximo presidente do seu clube. Quem acabou de sair do cargo, seja suporte para quem está lá agora. RDs também que estão ouvindo isso. E RDs atuais, presidentes atuais, saibam que vocês são muito importantes para o próximo RD depois de vocês. Um case de sucesso, acho que eu posso dar aqui do meu distrito, nesse negócio de transição, foi uma coisa bacana que o Zazá fez, eu achei um pouquinho antes de começar a gestão, que ele juntou a galera, né, que ia ser da equipe dele, e inclusive trouxe até os últimos RDs do nosso distrito, que ainda, aqui a gente pelo menos tem muitos RDs que ainda são ativos aí na família Rotária, ou se não são ativos na família Rotária, são muito acessíveis, né, e aí, tipo assim, cada um compartilhou sobre seu ano, como que foi cada ano, as características do seu ano, né, pra trazer essa perspectiva de uma linha do tempo pra galera, né, e aí na transição de gestão também, houve apoio tanto do meu lado quanto do lado do Zazá também, tipo, pra cada respectivo cargo, sentar junto, fazer sua reuniãozinha pra falar, olha, hoje tá assim, dicas que eu dou é isso, aquilo. Hoje estou como DQA do meu clube também, inclusive hoje vamos fazer uma reunião, uma dinâmica na reunião do meu clube daqui a pouco, que cada associado que tava em um cargo escreveu uma cartinha pra quem tá assumindo o cargo dele, né, falando tipo assim, o que deu certo no meu cargo, o que não deu, o que eu gostaria de ter feito e não consegui, sabe? Então essa partilha, ela é muito importante. Ao mesmo tempo que você falou, Gabs, faz muito sentido, porque também a gente que vai entrar no cargo, às vezes fica com aquela ansiedade e acaba não respeitando o espaço de quem tá no cargo, né? Porque assim, o cargo vai até o dia 31 de junho. Né? 30, porque junho 30. Não tem. Não, tem 31, olha só. Então vai até o dia 30 de junho, né? Então, assim, até o dia 30 de junho, amor, é fulano que tá no cargo, não é tu. Então, calma, teu papel no momento é fazer teu planejamento, né? Tentar se planejar lá, ver o que pode sair, o que pode não sair do planejamento e fazer esse negócio de transição, sabe? Entender como estão as coisas agora. Seu trabalho vai começar, de fato, assim, ali, dia 1º de julho. Claro que tem coisas dentro do Rotaract que começa um pouco antes, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não atropelar a gestão de quem tá saindo aí, né? Porque assim como você quer fazer entregas, quem ainda tá no cargo ainda tá entregando algumas coisas, né? Exato. Eu acho que até vai na questão de momento, né? Eu não falei muito sobre isso, eu acho que essa transição tem que começar
Primeiro, depois da eleição, claro, né? Acho que precisa ter a primeira conversa, pode ser uma conversa de bastidor, mas primeiro a gente lembra que tem as assembleias distritais, que acontecem em março, abril, maio, né? Cada distrito tem um período. E nesse momento, eu acho que é importante quem está eleito já ter, pelo menos, um plano de ação. Tipo, não precisa ser o mais estruturado, mas o que quer fazer, alguns cargos, o pessoal ir para o treinamento já, para fazer aquele treinamento. E aí sim, já inicia, eu acho, que essa transição mais frequente. Uma coisa que nós colocamos no regimento aqui de Turama foi justamente que o presidente ele tem um mês após a ADIRC para apresentar o pré-planejamento. Então, já valida essa questão de transição, né? Então, tipo assim, você foi para a ADIRC, o clube investiu em você, né? A gente está acreditando e tudo mais. Então, daqui a um mês você tem que apresentar para a gente enxergar e ir mudando e tudo mais. Eu acho que é um caminho também na ADIRC que você já tem ali uma transição que já vai andando um pouquinho mais depressa junto com o que está indo. Exato. Bom, gente, nossa, muitos aprendizados, muitos insights, reflexões aí nesse dia de hoje, né? Nessa conversa, foi muito bacana estar aqui com vocês, né? Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente falou pra caramba aqui, hablamos e hablamos, eita como hablam, né? Eita, como essa equipe gosta de conversar. Eita, como gosta de conversar, como gosta de falar. Mas a gente precisa encerrar, né? Porque senão, coitados dos nossos MJ ouvintes. Vou falar assim, primeiro episódio, tudo isso, não assisto mais. Não desistam da gente, galera. Não desistam da gente, que vem coisa muito boa por aí. Dá pra faxinar a casa inteira ouvindo esse podcast. Exato, exatamente. Eu tenho certeza que você, faxinou a casa, fez um monte de coisa. Viagem de ônibus. Viagem, olha só, fez uma viagem enquanto ouvia a gente. E olha que dá, hein? Dependendo do lugar, dá pra fazer uma viagem aí. Mas enfim, antes de eu encerrar aqui, queria saber, vocês querem mandar um beijo pra alguém, um abraço pra alguém, se despedir aí? Eu gostaria de mandar um beijo primeiro pro pessoal do meu clube, pessoal do meu distrito 4470, meu clube Araçatuba Bandeirantes, e dizer que, novamente, estou amando fazer parte dessa equipe de treinamentos, e por isso mando um beijo especial pra essa equipe linda e maravilhosa. Um beijo. Bem Maia Massafera. Gente, eu vou mandar um beijo aí pro pessoal do meu distrito, né? Pro Brete, pessoal aí do Triângulo Mineiro, de Goiás e de Mato Grosso. Um beijão pra vocês, tô morrendo de saudade de todo mundo. E pra todo mundo que tá escutando esse podcast, eu mando um beijo bem gostoso. Bom, eu vou seguir o caminho, né? Um beijo no meu distrito, meu clube, que eu vou ver eles daqui a pouco, né? Tem reunião. Também tô adorando fazer parte da equipe, tá sendo bem legal. E espero vê-los, o pessoal daqui, espero vê-los em breve. O mais próximo é o Otávio, mês que vem eu vou estar junto com ele. Vamos estar juntos. Mas também vamos estar juntos. E o restante a gente espera vê-los em breve, todo mundo. Um beijo enorme. É isso, gente. Arrasou. Bom, então eu também vou mandar um beijo pro meu clubinho, que daqui a pouco, inclusive, estou indo pra reunião deles, né? Aqui pro meu distrito, 4021, ó. Beijos para todos vocês. E vou mandar um beijo pros meus babies do Interact, porque eu tenho certeza que eles também vão ouvir esse podcast, porque eu vou mandar pra eles ouvirem. E um beijo pra todos vocês, MJ ouvintes. Sem vocês, esse podcast não aconteceria, porque esse podcast ele é feito pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado da abertura dessa nova temporada aí do MJ Ouvir, do MJ Ouve aí. Ó como ela já tá. Enfim, gente, esperamos vocês na próxima. Lembrando que se você tiver dica de tema que você quer ver por aqui, ou se você quiser vir falar, tem dica de quem vir falar aqui, manda pra gente. Entre em contato com a gente. Tem aqui no Spotify, acho que vai estar tendo uma caixinha, uma pergunta aqui embaixo pra vocês verem. E eu acho que vocês vão conseguir mandar sugestão por aí. Então manda aí também. Se não conseguir, finge que eu não falei isso daqui e entre em contato com a gente e manda lá pra gente. Então, é isso, gente. Encerramos por aqui o nosso primeiro episódio dessa nova temporada do MJ Ouve Aí, o podcast mensal da Rotaract Brasil. Muito obrigada, beijinhos e até a próxima!